Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostaria de acolher a todos, principalmente os paroquianos da Paróquia São Judas Tadeu, de Goiânia. Hoje nós estamos iniciando a oração do Ângelus. Vamos fazê-la de segunda a sexta, onde nós vamos ver o santo do dia, ouvir a palavra de Deus, do Evangelho do dia, fazer um pequeno comentário, rezar a oração da Ave Maria de forma especial, comentar algumas atividades da paróquia e receber a bênção de Deus. Hoje, então, iniciamos nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. E a igreja celebra uma santa que de vez em quando ouvimos falar de seu nome nas cartas de São Paulo. É Santa Lídia. Lá ela é natural da cidade de Tiatira, na Ásia Menor, e morava em Filipos, na Macedônia. Era comerciante de púrpura, um corante valioso, usado para o tingimento de tecidos nobres, e ouviu a pregação de Paulo e aceitou o Evangelho. Foi batizada, ela e a sua família hospedou Paulo e os seus companheiros em sua casa, que passou a lhe ser um ponto de referência. É considerada a padroeira dos tintureiros, Então é um nome que a gente vai ver de vez em quando na palavra de Deus, nas cartas de São Paulo, Santa Lídia, então é uma santa contemporânea a São Paulo. Caríssimos irmãos, irmãs, vamos então hoje ouvir a palavra de Deus. É um evangelho grande, nesse dia 3 de agosto. São Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Então, Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 36. Ouvimos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu mesmo. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de tua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós vamos agora fazer um breve comentário sobre este evangelho. E vamos imaginar então os discípulos na escuridão da noite, no mar agitado e o vento então batendo sobre a barca. Então, mesmo experientes que eram na pescaria, não deixavam de ter um certo temor. Enquanto eles então navegavam, Jesus despediu a multidão que fora saciada então com os pães e os peixes e foi rezar. Então, um episódio em que Jesus vai rezar, ficar a sós. Às 3 horas da manhã, ou seja, no meio da noite ali, Jesus vai ao encontro. E Jesus, ao ir ao encontro, apavorados que estavam, ficam ainda mais porque temem ter visto um fantasma. Mas Jesus vai dizer para que eles não tenham medo. Então Jesus, com esta passagem, revela a sua grandiosidade, a sua identidade de Messias, o Filho de Deus enviado. Ele domina todos os elementos. E, ao mesmo tempo, é ele que vai infundir a paz e a confiança no coração daqueles discípulos que estavam temendo de medo. Então, o Pedro, assustado, vai pedir para que ele possa caminhar pelas águas em direção a Jesus. E Jesus concede. Ele começa a andar, mas afunda, E afundando, grita para que o Senhor o salva. E ao salvá-lo, Jesus então sobe na barca e o vento então acalma,
Esta é uma leitura que a gente lê bastante, é uma manifestação de Jesus, da sua divindade, é um texto que a gente poderia colocar em paralelo com a Transfiguração, a Páscoa, porque mostra quem Jesus é, né? Deus. Mas é um texto que a gente pode trazer para nós e para as nossas comunidades, assim como Mateus, com certeza, escreveu para a sua comunidade, né? Na nossa comunidade, muitas vezes, nós queremos ir sozinhos, caminhar sozinhos. Mas é comum acontecer da gente perder as forças, sentir sozinhos, isolados e com medo, na dúvida, querer desistir. Penso que essa leitura trouxe aos discípulos que estavam temendo com o vento e a água que batia na barca, e mesmo a Pedro, a confiar em Jesus. Nós somos convidados também, enquanto comunidade, a confiar em Jesus. Mas eu diria fazer mais que isso, uma bela experiência da presença de Deus em nossa vida. E fazer com que esta certeza, essa experiência de Jesus na vida seja verdadeira e profunda mesmo. Fazer com que o medo, os preconceitos, aquilo que nos afastam da comunidade, possa se converter em elementos de paz, de amor, de bem do reino. Então, precisamos deixar que seja Jesus quem nos fale por meio da palavra de Deus. Deixemos que Jesus fale para que a gente possa adquirir a força necessária para caminhar. Então, nas incertezas, nós temos medos. Diante das falhas, diante dos desafios, nós temos medo. Mas tudo isso é uma falta de confiança, é uma insegurança no seguimento de Cristo. É a inveja, é o medo. Então, que a gente possa ter uma imagem de Jesus solidário em nossa vida. Jesus não é um fantasma. É Deus que veio nos salvar. É Deus que veio nos dar a mão. Se Ele veio nos dar a mão e nós confiamos, por que então nós vamos ter medo? Então Jesus, antes de andar na água, rezou sozinho. Que a oração seja para nós sempre o porto seguro para nos manter forte. Que todos os que foram curados lá no Getsêmani, da onde Jesus chegou, ao contrário de Getsêmani, que dormiram, mas todos que foram curados possam passar para a gente esta força da fé. Sem a fé, nós não caminhamos em direção a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o momento, então, da gente rezar a oração da Ave Maria. Agora uma Ave Maria especial, pedindo que ela interceda por nós, tire de nós os medos, tire de nós a falta de confiança e coloque em nós a verdade do Evangelho que nos sustenta, que a gente possa se abrir ao mistério do Cristo, que é Jesus solidário, o Jesus que veio ao nosso encontro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então rezemos a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, na nossa paróquia, São Judas Tadeu, em Goiânia, no setor Coimbra, temos missa e hoje com novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas estamos iniciando
a catequese da primeira comunhão, né? Retomando nesse segundo semestre. Nós tivemos também a Legião de Maria, né? E muitos outros grupos, né? O grupo dos homens e mulheres do terço e muitas outras atividades. Então, que a gente possa sentir que a nossa igreja está caminhando, ela está construindo o seu caminho, que a gente possa ser fortalecidos e juntos possamos testemunhar Cristo em nossa vida. Vamos pedir a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.